Certamente você já visitou a casa de alguém e ao entrar na sala você se deparou com uma Bíblia aberta. Bom dia, soldados da madrugada! A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o instrumento que Deus usa para falar comigo e para falar com você. Se eu quero conversar com Deus, eu dobro o joelho no chão e começo a orar. Mas se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso abrir a Bíblia e escutar sua voz através das palavras desse livro sagrado. Crescer espiritualmente significa me tornar cada dia mais semelhante a Jesus, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, usa a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. E não é raro você entrar em uma casa e ver nessa casa uma Bíblia aberta, especialmente no Salmo 91 ou no Salmo 23. Do meu apartamento eu consigo ver outros apartamentos e eu percebo que, bem alinhado ao meu apartamento, no outro prédio, tem uma residência que tem um móvel especial para colocar a Bíblia. E essa Bíblia fica aberta desde quando eu mudei para esse apartamento aqui, eu percebo isso. Mas sabe o que eu percebo também? Que essa Bíblia ela permanece aberta, mas eu nunca vi alguém ler essa Bíblia. Eu quero te dizer que a Bíblia ela é muito mais do que um manual de doutrinas. Ela é a palavra de Deus que gera vida, que produz fé, que promove mudança, que afugenta o diabo, que realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera adversidades, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, mas a Bíblia por si só, ela não faz absolutamente nada disso. Eu preciso ter contato com a Bíblia. 3 coisas eu preciso aprender sobre a Bíblia para que ela possa gerar a transformação que eu espero na minha e na sua vida. Primeiro, eu preciso aceitar a autoridade da Bíblia. Segundo, eu preciso assimilar a verdade da Bíblia. E terceiro, eu preciso praticar essa verdade. Vamos falar sobre cada um desses tópicos um pouquinho. Aceitar a autoridade da Bíblia significa entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus não muda. Eu preciso ler a Bíblia entendendo que ela própria se explica. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra na minha vida. Não é a minha opinião, não é a opinião dos soldados da madrugada, não é a opinião do coach que me ensinou, não é a opinião do padre que me ensinou ou do pastor que me ensinou, mas é a opinião da Bíblia, é a autoridade da Bíblia. Eu preciso aceitar que a Bíblia, ela se explica. E a decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer que o que exercerá autoridade máxima sobre sua vida a partir de hoje vai ser a Bíblia, a palavra de Deus. Independente se você já consegue entender todos os aspectos da Bíblia ou não, essa decisão vai fazer com que Deus tenha uma disposição diferente sobre você e você vai passar a compreender mais a palavra de Deus. Antes de tomar qualquer decisão importante, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre essa minha decisão? E é interessante que a disposição do seu coração faz com que você compreenda mais ou menos da Bíblia. Eu já vi pessoas rejeitando a Bíblia e quando elas começam a ler a Bíblia, ao invés de compreenderem o que elas estão lendo, elas fecham o coração para aquilo que a Bíblia está dizendo. E aí elas dizem, tá vendo? Eu sabia que eu não iria entender. Você, ao aceitar a autoridade da Bíblia, você está dizendo para Deus, Senhor Deus, se existe algum texto que eu não vou compreender, que o Senhor mude o meu coração e o meu entendimento. Segundo, eu preciso assimilar a verdade da Bíblia. Como é que eu assimilo a verdade da Bíblia? O Espírito Santo usa 5 formas para fazer com que eu assimile a verdade da Bíblia. A primeira é recebendo a Bíblia. Eu já falei um pouco sobre isso. A forma com que eu recebo a Bíblia tem total
impacto na forma com que as coisas se abrem ou se fecham para mim. Perceba comigo, a parábola do semeador, ela ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus vai ou não criar raízes em nossas vidas. A palavra é a semente foi sempre a mesma, mas quando Jesus falou sobre a parábola do semeador, ele falou sobre a semente que cai à beira do caminho, a semente que encontra solo pedregoso, a semente que cai entre espinhos e, por fim, a semente que cai em solo fértil. Entenda que o solo é o seu coração. Se você não estiver receptivo para a palavra de Deus, não vai funcionar, não vai dar certo. Você deve examinar a sua atitude quando você lê a Bíblia, ou quando você assiste uma pregação, ou quando você busca a palavra de Deus através de um sermão ou de uma palestra. Como que está sendo a sua atitude diante da palavra de Deus? Outra coisa, eu preciso ter contato com a Bíblia. O Espírito Santo usa o contato com a Bíblia para transformar sua vida. E não é o contato, tudo bem, você precisa e você pode e você deve buscar palestras e orientações de pessoas. Mas você, por si só, precisa ter contato com a fonte primária. Se você não gastar tempo lendo a Bíblia, a palavra de Deus, como é que Deus vai transformar sua vida? Outra forma que Deus utiliza é através do estudo da palavra de Deus. Estudar a Bíblia é diferente de ler a Bíblia. Quantas pessoas, ou quantas vezes eu mesmo já me peguei lendo a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, eu saio da mesma forma que eu entrei. Mas quando eu decido estudar a Bíblia, aí as coisas começam a ficar diferentes. Eu pego um versículo, eu risco a Bíblia, eu anoto as coisas importantes. E tantas vezes eu leio um mesmo versículo, tantas vezes também vêm novos pensamentos sobre a minha cabeça, vêm novas possibilidades, vêm novos insights, porque eu começo a estudar a Bíblia. Outra forma que Deus usa para você assimilar a verdade é memorizar os textos bíblicos. Guarde no seu coração a palavra de Deus. Comece por Salmos, vai lá em Salmos, pegue algumas porções da Bíblia. Eu tenho certeza que você sabe, você conhece algum versículo gravado. Por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Comece com isso, mas vá crescendo em porções da Bíblia que você memoriza. Reflita sobre aquilo que você está lendo. E uma das formas que nós temos para refletir é nos colocar no lugar dos personagens. A Bíblia é um livro interessante porque ela não esconde nada de ninguém. Ela conta os defeitos das pessoas, dos seus personagens, das pessoas que são relatadas aqui. Ela fala tudo sobre as pessoas. Ela conta a história como ela realmente foi. E de repente você vai se deparar com histórias estarrecedoras. Mas isso quer dizer que Deus não quer esconder de você os defeitos dos personagens, para que você entenda que você também tem defeitos e que você também pode ser transformado como os personagens da Bíblia foram transformados. E por fim, de nada vai adiantar você fazer isso tudo e você assimilar a palavra da verdade se você não decidir colocar em prática na sua vida. Você precisa, ao estudar a Bíblia, ao ler a Bíblia, ao ter contato, ao crescer espiritualmente, decidir que aquilo que você está aprendendo, você vai sim colocar em prática. E quando você faz isso, a vida começa a se tornar diferente. Eu nunca vi algo transformar mais a vida das pessoas do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Esse livro tem poder. Uma das pessoas que mais me inspirou durante a minha fase de criança e juventude, adolescência, foi o meu avô. Um homem que tinha pouca leitura, mas que amava a palavra de Deus. Seu Hélio Keller. Alguns que escutam esse podcast conheceram aquele homem. Um homem cheio de defeitos. Mas ele tinha uma qualidade que eu admirava. Quantas vezes eu cheguei na roça, lá na Lajinha, lá em Teoflotone, zona rural de Teoflotone, e vi aquele homem debruçado sobre a mesa, debruçado sobre a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que os defeitos dele seriam muito maiores
se ele não tivesse o contato que ele tinha com a palavra de Deus. E se tem uma coisa que eu aprendi com o meu avô, com o seu Hélio Keller, e essa coisa foi amar a palavra de Deus, amar a Bíblia. No próximo episódio nós vamos falar sobre as provações, como é que Deus nos transforma através das provações. E se você escutou esse áudio até aqui, e se esse áudio falou a seu coração, me mande a palavra verdade.